Olá, pessoal! Essa aula, apesar de parecer ser uma aula simples, uma aula assim que não tem muito interesse assim para o aluno, eu considero uma aula bastante relevante, bastante importante e muitas vezes é aquela aula que é lembrada pelo avaliador nas provas de concurso. Sabe por quê? Porque muitas vezes o avaliador vai cobrar o Simples Nacional e ao invés dele entrar na lei do Simples Nacional e preparar uma questão relacionada à lei do Simples, ele vai lá na Constituição Federal e avalia quais são os artigos que tratam do Simples Nacional na Constituição Federal. Então ele vai lá no artigo 146, parágrafo único, 170, 179 da nossa Constituição Federal, falando a respeito de onde apareceram ali os importantes requisitos ou pré-requisitos para que a microempresa ou EPP no país tivesse, né, esse benefício relacionado à isonomia tributária quanto a pagamento de tributos, né? Então a gente fala do Simples Nacional como um benefício para o pagamento simplificado e favorecido de tributos. Mas vamos ver então o que a Constituição Federal fala a respeito dessa importante disciplina. Então a nossa aula agora vai ser essa aqui, ó, Simples Nacional na Constituição Federal. Talvez você nunca tenha visto uma aula com esse nome, mas eu achei interessante criar essa aula com esse nome, uma vez que tem caído em prova, o pessoal gosta dessa parte da matéria. Quem sou eu para, né, não, a princípio, trazer aqui o que é mais importante para você? Então, a lei do Simples Nacional nada mais é do que uma exigência dada na própria Constituição. Lá no artigo 146 da Constituição Federal, nós temos matérias que são reservadas à lei complementar. Lembra das matérias que tem reserva de lei complementar? Lembrando que aquilo que tem reserva de lei complementar na Constituição Federal não cabe medida provisória, não cabe lei delegada, não cabe nem tratado de convenção internacional. Então, o que a gente vai falar sobre o Simples Nacional, que é matéria reservada à lei complementar, não cabe à União fazer medida provisória, não cabe a princípio lei delegada e muito menos tratado de convenção internacional. Só cabe a lei complementar. E aí, o que a princípio nós temos? Quanto à matéria tributária, está lá no Sistema Tributário Nacional, lá no artigo 146. O que fala a Constituição a respeito do favorecimento a microempresas ou EPPs na matéria tributária? Veja lá. Cabe à lei complementar federal estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Veja, o que ele vai estabelecer? Normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, aí eu grefei aí, ó, a linha D, definição do tratamento diferenciado e favorecido. Essas duas expressões aqui, elas são amplas, né? O que é ser diferenciado? O que é ser favorecido? Para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, o ICMS. Das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1, parágrafos 12 e 13, contribuições previdenciárias, e da contribuição a que se refere o artigo 239, o famoso PIS/PASEP. Todo esse texto foi incluído pela Emenda Constitucional 42 em 2003. Então veja que a própria definição do tratamento diferenciado favorecido para a microempresa PP hoje é matéria de lei complementar. Por isso que é a Lei Complementar 123/2006 que você tem que estudar, porque dentro dela tem tantos benefícios, tem tantos favores, entre eles o Simples Nacional. Veja que aqui ele falou de alguns tributos. Tem alguns tributos que constitucionalmente já estariam com favorecimento dentro do Simples Nacional. Entre eles o ICMS, entre eles as contribuições previdenciárias, inclusive a CPP, a contribuição patronal previdenciária, e entre eles o PIS/PASEP, o Programa de Integração Social, e o Programa de Apoio ao Patrimônio do Servidor Público. Então a gente tem algumas situações interessantes aqui para a gente poder levar para a prova. Tudo bem? Aí ele fala mais o que para nós? Olha só. Então ele vai citando aqui para nós, ó. A lei complementar, estou lá no parágrafo único agora do artigo 146, que também tem que cair em prova. A lei complementar, de que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir. Então é uma faculdade da lei complementar. Ela pode instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o Simples Nacional aparece aqui. E não aparece naquela regra geral de favorecimento. Não, ele aparece aqui de uma forma específica, no parágrafo único do artigo 156, ele fala: pode a lei complementar estabelecer um regime jurídico único, um regime único de arrecadação. Não é jurídico, é regime único de arrecadação, onde a princípio, através de uma guia só, ele vai pagar tributos federais, estadual e municipal. É o Simples Nacional.
Então, o Simples Nacional é um dos benefícios, vou falar de novo, ó, o Simples Nacional é um dos benefícios previstos aí na nossa lei geral. Então, ele fala assim, ó, será opcional para o contribuinte. Então, a primeira característica do Simples Nacional é que ele não é obrigatório para o contribuinte. O contribuinte vai ter que optar. Então, a forma de pagar menos tributo, né, nem sempre é uma boa opção para o contribuinte. Como assim, Tudão? Eu vejo algumas situações onde, por exemplo, as microempresas ou empresas de pequeno porte querem transferir ou elas vendem só para um cliente e o cliente quer crédito de ICMS. E se ela pagar pelo Simples Nacional, ela vai poder passar o crédito pequenininho, é uma situação excepcional. Normalmente, microempresa ou EPP não pode transferir crédito, mas numa situação excepcional, quanto ao ICMS, ela passa um pouquinho. Mas, às vezes, ela pode dizer, não, eu não quero ser Simples Nacional porque eu quero dar direito ao crédito ao meu cliente, porque ele me pediu, ele me solicitou, ele até me exigiu. Então, por causa do crédito, muitas vezes a microempresa EPP, ou por causa da tributação a maior. O que, professor? Tributação a maior. Tem microempresa EPP porque adotou o Simples, foi tributada a mais. Querido, isso é matéria de planejamento tributário que os contadores estão ajudando aí os contribuintes. Mas dependendo do prestador de serviços que você adotar o Simples Nacional, você pode estar pagando mais tributo do que efetivamente se você estivesse fora do Simples. Então, tem que analisar caso a caso. Então, a primeira coisa é opcional. Professor, o que isso pode mudar para mim na prova? Pode mudar para você na prova a seguinte atenção. O termo microempresa ou EPP é muito ligado a Simples Nacional, mas temos microempresas e empresas de pequeno porte que estão fora do Simples Nacional. Vou falar de novo. Nós temos microempresas e empresas de pequeno porte totalmente fora do Simples Nacional. E quando elas estão fora do Simples Nacional, como é que elas pagam tributo? Como uma empresa comum. Vou falar de novo. Quando as microempresas ou EPPs estão fora do Simples, elas pagam tributo de forma comum, como se fosse uma empresa normal. Entendi, Tudão. Então, na verdade, a primeira característica é muito importante. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento, ou seja, condições para elas aderirem ao Simples Nacional, diferenciadas por Estado. Você vai ver que a lei complementar previu isso. Existem microempresas ou empresas de pequeno porte que, a princípio, num estado podem ser microempresa EPP, em outro estado não podem. Por quê? Por causa da sua participação no produto interno bruto. Vou dar um exemplo. Estados como o Acre tem lá quase 99,9% das empresas são microempresas EPP. Por quê? Se você deixar aquele 4.800.000, a maioria das empresas lá existentes não chegam a esse valor, né, de receita bruta anual. Então, se você mantiver, apesar da participação no PIB do estado do Acre ser pequena, a gente fez um estudo na época para o estado do Acre justamente por causa disso, para conhecer por que a princípio ele deveria utilizar realmente um limite menor para ser EPP no estado, porque a sua participação no produto interno bruto é muito baixa e a princípio ele tem as microempresas ou EPPs ocupando quase todo o rol de empresas. Não teria nenhuma empresa fora do Simples, por exemplo, para poder fiscalizar. Você entendeu? Então, os estados, de acordo com a participação no PIB, poderão sim adotar diferentes, né, formas de enquadramento, diferentes condições de enquadramento, que é a receita bruta anual. O recolhimento será unificado e centralizado. Ser unificado é uma guia só. Ser centralizado é para um ente só. Então você vai pegar uma guia só e pagar ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS, você vai pagar tudão para a Receita Federal do Brasil. Você vai preencher o seu DAS, documento de arrecadação do Simples, e vai enviar para a Receita Federal. Você entendeu? Então, na verdade, é unificado porque são vários tributos juntos. E é, a princípio, centralizado porque é entregue para um ente político, um ente tributante somente. Tá certo? Entendi, Tudão. E aí ele fala assim, ó, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata. Eu grifo isso, ó. Então não adianta, né, a União ir lá e pegar o ICMS do Estado, devido pela microempresa EPP, e não repassar aquele ICMS. Ela tem que repassar de forma imediata. E aí vem o detalhe. É vedada a retenção ou condicionamento. É totalmente vedada retenção, qualquer, ó, como ele fala aqui, ó, vedada qualquer retenção ou qualquer condicionamento. Então está vedada a situação da retenção do condicionamento. E isso é muito interessante, né?
Então, na verdade, o recolhimento, além de ser numa guia só, feito para a União não pode reter ou condicionar o pagamento do ICMS ao Estado, mediante, por exemplo, alguma condição, ou o ISS ao município, mediante uma outra condição. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o que nós chamamos um cadastro nacional único de contribuintes. A gente vai ver esse cadastro mais adiante aí na lei complementar, e é muito interessante isso. Então veja, primeiro, a arrecadação é compartilhada, uma parte do ICMS, a parte do ICMS é para o Estado, a parte do ISS é para o município, a parte do imposto de renda da pessoa jurídica é para a União. A fiscalização poderá ser compartilhada, ou seja, o fiscal federal vai estar fiscalizando tudão, o fiscal estadual, por quê? Porque a gente está fiscalizando a receita bruta, né, daquele determinado mês, e isso vai variar todo o resto da arrecadação. E a cobrança poderão ser partilhadas pelos entes federados. Adotado esse cadastro nacional único. Esse cadastro nacional único tem um segredo. Ele, na verdade, é um sonho, né, que os entes políticos tinham, justamente você ter só um cadastro, apresentar toda a documentação naquele cadastro, de forma a facilitar a vida do contribuinte. Por que acontecia? Querem abrir um açougue. Você quer abrir um açougue? Então o seu faturamento vai ser pequeno no começo? Tá bom. Para abrir um açougue, você tem que, a princípio, adquirir inscrição no CNPJ, então manda toda a sua documentação para a Receita Federal. Inscrição no Estado, então manda toda a mesma documentação e mais algumas coisas para o Estado onde você quer se situar. Inscrição no município com a vigilância sanitária, então manda toda a sua documentação pela terceira vez para o município. Antes disso tudo, você já mandou tudo isso para a junta comercial do seu estado. Ou seja, você já mandou o mesmo documento 4 vezes. Aí aquela história de que tem validade, uma certidão no cartório de 30 dias, nisso você tem que refazer a certidão várias vezes, custo Brasil, dificuldade para abrir uma microempresa ou IPP no país. Então tudo isso está querendo ser modificado, segundo a Constituição Federal, através do que nós chamamos aí a existência de um cadastro nacional único. Então, a partir do momento que você tenha um cadastro nacional único, você, a princípio, não precisaria entrar com a mesma documentação 5 vezes para poder abrir uma microempresa ou IPP. Eu lembro que chegamos a ter aí 180 dias para abrir uma microempresa ou IPP no país. E hoje a gente quer abrir o mais breve possível. Um MEI, por exemplo, um microempreendedor individual, abre no mesmo dia. Por que a microempresa não pode abrir em exíguo espaço de tempo? Isso tem tudo a ver com o Simples Nacional. O Simples Nacional não é só pagamento de obrigação principal a menor. O Simples Nacional também trouxe, junto com a Lei Geral, várias situações a princípio do cumprimento de obrigações acessórias de uma forma diferenciada e favorecida. Tudo bem? Então as obrigações acessórias também de forma diferenciada e favorecida. Tá legal? Mas a ordem econômica no Brasil, né, tem como seu princípio, o artigo 170 vai dizer aqui, ó. Artigo 170 também da Constituição Federal. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então aqui nós temos princípios da ordem econômica, dentro da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, e um desses princípios está lá no inciso 9º. Tratamento favorecido. Veja que ele não está falando de Simples Nacional, está falando de tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. Não é porque ele não citou a microempresa ou o MEI que elas não estão aqui. É no sentido geral, né? Para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Brasil. Então, aquelas que forem constituídas sob leis brasileiras e tenham sua sede e sua administração no país terão benefícios de tratamentos favorecidos. Veja que isso que é um princípio da ordem econômica, ou seja, isso vai basilar, vai criar uma base para que você crie aquele benefício justamente porque você deseja que aquele contribuinte tenha um tratamento favorecido. E é claro, a gente viu lá no começo, na primeira aula, a gente viu que mais de 50% da população hoje no Brasil trabalha em microempresas ou IPPs. Então, isso tem uma finalidade social gigante. E a ordem social é muito importante dentro da nossa Constituição Federal. Quem estuda educação fiscal sabe disso. Tudo bem, pessoal? Então o senhor já até relacionou com a educação fiscal, Tudão? Sempre, né? Sempre que tem coisa que possa cair na prova, a gente fala aqui para você. Mas o artigo 179 da Constituição Federal também traz importante regramento que a gente vai ver aqui, ó.
a União, os estados federados, o Distrito Federal e os municípios brasileiros dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, um tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Veja, eu estou falando de simplificação de vários tipos de obrigações, né? Para quê? Para que você vai simplificar? Para diminuir o custo. Tanto é que ele fala, ou pela eliminação ou redução destas. Você pode simplificar, eliminar ou reduzir. O quê? Obrigações administrativas, obrigações tributárias, obrigações previdenciárias, obrigações creditícias. Então, na verdade, você vai começar a perceber que a lei geral vem com tudo isso aí. Facilitação das obrigações administrativas da microempresa PP, facilitação do acesso ao crédito para a microempresa PP, facilitação de regras previdenciárias para a microempresa PP, regras trabalhistas para a microempresa PP, tudo cumprindo o que está na Constituição Federal, no artigo número 179, que a gente acabou de ler. Então a gente guarda essa informação para nós, né? Agora vem uma perguntinha para a gente fechar essa boa informação do Simples Nacional na Constituição Federal. Eu vou lá na jurisprudência e vou perguntar uma coisa para você. Professor Tudão, será que você cobrar menos da microempresa, empresa de pequeno porte, não está ferindo o princípio da isonomia tributária? Ou seja, todas as empresas no país pagam lá 18% de ICMS, vamos imaginar, 100% de IPI naquela determinada mercadoria, vamos imaginar. Mas a microempresa vai pagar lá 7,3%. Se ela for um comerciante, está lá na tabela do anexo 1, então aquele valorzinho irrisório. Professor, será que ao criar o Simples Nacional não estou ferindo o princípio da isonomia? Pergunta de prova. Vou repetir a pergunta para você poder entender e captar a mensagem. Será, professor Tudão, que quando eu, a princípio, instituir o Simples Nacional, eu não vou ferir o princípio da isonomia? Claro que não. Porque a isonomia tributária no Brasil ela é pensada de duas formas. Isonomia horizontal, tratar com igualdade os iguais. Isonomia vertical, tratar com diferença os diferentes. Então, o maior paga mais, o menor paga menos. Então, sempre que você for pensar na microempresa PP, pensa assim, elas cumprem a isonomia. Todas as microempresas PP têm que ter tratamento tributário diferenciado e favorecido, é tratar com igualdade os iguais. E as microempresas têm um tratamento melhor do que as empresas comuns, porque elas, a princípio, são consideradas na isonomia vertical, aquelas que têm menos condições. Então, quem recebe menos, paga menos. Tudo bem, pessoal? Então, isso é interessante. Trouxe aqui para você, ó. Na jurisprudência, seguindo essa linha, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não, eu guardo isso, ó. Não há ofensa ao princípio da isonomia tributária, essa lei, por motivos extrafiscais, imprime um tratamento desigual para microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta. Então, essa lei, que a princípio fez, né, o Simples Nacional e também trouxe o Estatuto Geral da Microempresa EPP, a lei complementar, né? A lei complementar 123/2006, ela não fere a isonomia, porque nós temos a isonomia vertical, vamos botar aqui, ó, a isonomia vertical, e nós temos aqui a isonomia horizontal, ou seja, tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais. Fechou, pessoal? Então é muito importante você guardar essa informação, porque às vezes, como eu falei para você desde o começo dessa aula, tem questões de prova que o camarada não adentra na lei complementar. Ele fica aqui planejando, né? Pegando questãozinha ali a respeito do Simples Nacional na Constituição Federal. E o fundamento dessa aula é justamente você matar esse tipo de questão. Nada melhor, né, do que a gente treinar para a gente poder fazer isso. Mas antes da gente treinar, veja o que aconteceu com a existência do nosso Simples Nacional. Vai lá para você ver. Com o Simples Nacional, ó, com o advento da Emenda 42 de 2003, então surgiram os Simples em todo o país. O Simples Federal, o Simples Carioca, o Simples Mineiro, o Simples Paulista, o Simples Gaúcho, e não só nos estados, mas também nos municípios. Cada um com suas regras, tornando muito difícil o enquadramento. Às vezes a pessoa tinha uma microempresa em São Paulo, quando ela mudava para o outro estado, ia para Minas Gerais, por exemplo, lá ela não conseguia ser microempresa. Porque as regras eram diferentes, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais 5 mil municípios, imagina. Ainda ela, às vezes ela é Simples Nacional, mas federal, na época era Simples Federal.
mas não conseguia ser simples carioca, simples gaúcho, simples mineiro. Tudo bem? Então são as situações mais difíceis, vamos dizer assim. E aí, fazer uma questãozinha para a gente poder treinar e encerrar a nossa aula. Veja lá, caiu aí na prova de fiscal de rendas de Cerquilho São Paulo, VUNESP, 2019. A Lei Complementar Federal, que dispõe sobre tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, obriga o contribuinte a se enquadrar na definição de microempresa e empresa de pequeno porte e obedecer a regra por elas impostas. Então, essa Lei Complementar Federal ela obriga o contribuinte a se enquadrar, quer dizer, o contribuinte para poder, né, ele tem que, ou é facultado a ele se enquadrar, não é verdade? Não pode estabelecer situações de enquadramento diferenciado em razão do Estado, em observância ao princípio da isonomia. Não, ela pode sim, a gente viu que a Constituição Federal assim prevê. Ela pode estabelecer situações de enquadramento diferenciado. Estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária, produzindo efeitos para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa lei complementar trouxe normas gerais em matéria de legislação tributária e produz efeitos para os entes políticos todos. Gabarito da questão alternativa à letra C. Veja que a gente está lá no artigo 146, né, inciso 4, a linha D, e nós temos também aqui o artigo 146, parágrafo único. Letra D. Limita-se a instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União. Limita-se a instituir um regime único de arrecadação. Se você não souber que a lei geral, que é a lei complementar 123/2006, tem vários outros benefícios, você acha que a letra D é a correta. Mas isso é falso. Não é. Ela não se limita a instituir o regime do Simples Nacional. Ela tem vários outros. A gente vai ver no artigo 1º da lei complementar vários outros dispositivos legais que tratam a respeito da lei geral. Então é importante que você conheça esses dispositivos. Tá legal? Autoriza o compartilhamento de informações entre os entes federados que optarem por aderir ao regime diferenciado. Então, autoriza o compartilhamento de informações entre os entes federados que optarem por aderir ao regime diferenciado. É falso isso aqui, né? Não tem esse posicionamento aqui, né? Os entes federados eles aderiram ao regime diferenciado do Simples Nacional e essa troca de informações ela não está dependendo efetivamente aqui da lei geral. Na verdade, essa troca de informações ela já é prevista lá no artigo 198 do CTN quanto ao sigilo fiscal obtido pela Secretaria da Fazenda ou da Receita Federal ou do município em função, né, da atividade do agente fiscal de tributos ou do auditor fiscal. Tá bom? Com isso a gente entendeu essa aula. Nessa aula eu falei sobre o que, professor? Nessa aula eu discorri a respeito de importantes situações relacionadas ao nosso Simples Nacional na Constituição Federal de 88. Falei do artigo 146, que foi colocado na Constituição pela emenda 42 em 2003. A partir daí nasceram Simples em estados, municípios e na União. Ficou uma bagunça, mas aí já houve uma previsão legal de que, a princípio, já vimos na Constituição o artigo 170 da Ordem Econômica, o artigo 179 falando da facilitação em relação a obrigações acessórias, obrigações previdenciárias, obrigações trabalhistas. Aí o Simples Nacional veio para corroborar, apesar da emenda ser de 2003, a lei complementar em 2006, que gerou efeitos a partir de julho de 2007. Então ela teve uma vacatio legis bem grande e somente em julho de 2007 ela entrou em vigor, gerando efeitos. E aí extinguiram-se todos os outros simples anteriores e passamos a ter o super simples ou Simples Nacional, que é a matéria do nosso curso. Com isso encerramos esse bloco, firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.